Sabe o que uma música e a governança de dados podem ter em comum? Parece estranho, né? Mas essa conexão surpreendente diz muito sobre como os problemas nas empresas nascem e crescem. Vamos mergulhar nessa ideia. Pois é. Existe uma música que passa uma sensação muito específica. A de que as coisas estão saindo do controle, sabe? Bem aos pouquinhos. É um sentimento de que algo se perdeu no caminho, muito antes de a crise estourar de vez. E essa sensação, acredite, tem tudo a ver com o mundo dos negócios e a proteção de dados. Isso nos leva à pergunta de $1 milhão. A gente tende a achar que o problema começa quando acontece um vazamento, quando a notícia sai na mídia. Mas, será que é ali mesmo que tudo começa? A resposta pode mudar a forma como a gente enxerga a gestão. Então, nesta primeira parte, vamos desvendar essa conexão. Vamos entender como essa perda gradual de controle que a música inspira é um reflexo perfeito do que acontece quando os princípios da LGPD, a nossa Lei Geral de Proteção de Dados, são deixados de lado. E aqui está a ideia central. A crise que todo mundo vê, o vazamento, o incidente, isso é só a ponta do iceberg. É só o sintoma. A doença mesmo, a causa raiz do problema começou muito, mas muito antes, de forma silenciosa, na rotina da empresa. E olha que interessante, o risco não nasce num ataque hacker super elaborado. Ele nasce aqui, nas pequenas coisas do dia a dia. Começa naquele formulário que pede dados demais, só por via das dúvidas, naquele acesso que foi liberado para todo mundo para facilitar, naquela planilha que circula por e-mail sem controle nenhum. São esses pequenos hábitos que, somados, cria uma bomba relógio. Focar apenas no grande incidente é como ler só a última página de um livro. Você vê o desfecho, mas perde todo o enredo que levou até ali. E este quadro aqui deixa a diferença bem clara. A visão mais comum, a visão falha, é reativa. Ela só se preocupa com o vazamento, com a multa, com o ataque. Já uma visão madura, proativa, entende que LGPD é sobre a fundação, é sobre saber o porquê de coletar um dado, é sobre pegar só o essencial, controlar quem acessa e ter uma justificativa para cada passo. Então, o ponto crucial é este. O problema, na sua essência, não é de tecnologia, é de lógica. Ele nasce no exato momento em que uma organização não consegue mais responder a uma pergunta básica. Por que a gente tem esse dado e o que estamos fazendo com ele? Quando a resposta é não sei ou sempre foi assim, acendeu o sinal de alerta. Vamos voltar para a nossa metáfora musical. Ela é perfeita para descrever essa erosão, sabe? Esse distanciamento lento e gradual que acontece com a governança de dados quando ninguém está olhando. É um processo sutil, como a gente pode ver aqui. Nenhuma empresa acorda e decide, hoje vamos ser desorganizados. Começa tudo simples e claro. Aí, pela conveniência, um dado é compartilhado aqui, uma automação é criada ali. Quando se vê, os dados estão replicados em planilhas, compartilhados com parceiros e ninguém mais consegue rastrear o caminho completo daquela informação. É nesse ponto que o caos se instala. A falta de governança vira um problema real quando começam a surgir aquelas perguntas básicas, fundamentais, e um silêncio constrangedor toma conta da sala. A primeira delas, onde essa informação está guardada? Em qual servidor? Em qual planilha na nuvem? Em qual sistema legado? E quem pode ver esses dados? Quais funcionários? Quais departamentos? E os fornecedores? Quem tem a chave do cofre? E por que a gente pegou esse dado lá no começo? Qual era a finalidade? Essa finalidade ainda existe ou já estamos usando para outra coisa? E a pergunta de ouro: por quanto tempo vamos guardar isso? Já não era para ter sido apagado? Qual é a nossa política de descarte? A falta de resposta para isso é um sinal vermelho piscando. Essa perda de controle toda não acontece por acaso. Ela segue um padrão, uma escalada quase previsível, em que os pequenos descuidos de hoje viram as grandes crises de amanhã. E essa linha do tempo mostra perfeitamente a jornada. Começa na fase 1, o excesso, a cultura do vamos guardar tudo, vai que precisa. Isso leva à fase 2, a conveniência, onde a informação circula sem critério para agilizar o trabalho. O resultado? A fase 3, opacidade, ninguém mais sabe de nada. E aí, é só esperar pela fase 4, o evento, a crise. Ok, já entendemos o problema. Mas e a solução? Como a gente sai desse ciclo? A resposta é uma mudança de mentalidade. Parar de ver a proteção de dados como um custo e começar a enxergar como uma vantagem estratégica. A mensagem principal para qualquer líder de negócio é essa. Cuidar bem dos dados não é só para cumprir a lei ou evitar uma multa. É fundamentalmente sobre construir e manter a confiança de clientes, funcionários e do mercado. É um pilar da reputação da marca.
E como se constrói essa arquitetura de confiança? Com disciplina e método. Os pilares são esses. Primeiro, defina a finalidade. Depois, colete o mínimo possível. Controle o acesso com rigor. Crie uma rotina para revisar e apagar dados antigos. Treine as equipes sem parar. E, por fim, um ponto crucial. Crie provas, evidências de que tudo isso está sendo feito. E que fique bem claro, isso não é criar burocracia para atrapalhar a operação. É exatamente o contrário. É ter disciplina operacional. É sobre ter uma gestão mais inteligente, segura e eficiente, que fortalece o negócio a longo prazo. Se a gente pudesse resumir toda essa análise em uma frase, seria esta: o grande desastre de amanhã quase sempre tem sua semente plantada no pequeno descuido de hoje, naquele pequeno excesso que todo mundo viu, mas ninguém deu a devida importância. E isso nos deixa com uma reflexão final. Ter maturidade em proteção de dados não é sobre ter a melhor resposta para quando a crise acontecer. É sobre ter a disciplina para evitar que a rotina desorganizada de hoje se transforme na crise de amanhã. A pergunta que fica é, dentro do negócio, qual é aquele pequeno excesso que precisa de atenção agora?